Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminates e hoje é sério, a gente vai nas origens do hermetismo, né? Você vem aqui, gosta de hermetismo, a gente conversa com o Américo Somerman, ele traduz o corpus herméticos é baseado na Tábua Esmeralda. E o Rafa Reis traduziu a Tábua Esmeralda com um monte de comentário. Então eu já dei um spoiler de sem falsidade alguma, verdade absoluta. Tudo que está embaixo é como está em cima, e o que está em cima é como está embaixo. E para bater um papo sobre o que está em cima e o que está embaixo do projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve pessoal, hoje mais uma live com um dos melhores tradutores aqui do rolê. Também do projeto Mayhem, Florindo Peixoto. Salve todo mundo, bem legal mesmo. E muito mais importante de ser um grande tradutor, ser um grande tradutor da área, que conhece o que está traduzindo. E o RAF não deixa nada a desejar nesse quesito. Vamos lá, galera. A gente tem também do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala galera, tudo bem? A tábua de esmeraldas ela é pequenininha, mas tem muito conteúdo. E aproveitando a deixa que o Marcelo deu, que está em cima é como embaixo, tudo que está embaixo é como em cima, está realizado os propósitos de uma única coisa. E todas as coisas que existem na manifestação são únicas por adaptação. Será que na obra do Raf fala um pouco sobre o nosso propósito? Hoje também lá do Rio Grande do Sul, Frater Belhac estava sumido, apareceu hoje só porque era Tábua Esmeralda. Salve, grande Frater. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aí novamente, rever os amigos, os companheiros, os irmãos. E é isso daí, com certeza hoje vamos ter aí a exposição brilhante, mais uma, do grande Rafa Reis. Estou ansioso aí para aprender com ele. E diretamente do Japão, Robson Belli. Bom, todo mundo citando a tábua, então vou citar a minha parte também, do texto latino do Secretum Secretorum, linha 9 e 10. Assim você terá a glória de todo o mundo, e todas as trevas fugirão de você. Ou não. O ou não é por minha conta. É isso aí. E, e diretamente do Textos para Reflexão, o Rafa Reis, que já dispensa apresentações. Se você não sabe quem é o Rafa Reis, você está errado. Então para tudo e vai olhar, porque a gente já entrevistou ele pelo menos umas 10 vezes, porque a cada 6 meses, mais ou menos, ele arruma um livro novo de hermetismo, alguma coisa importantíssima para traduzir, e aí ele vem de novo aqui. Ele é praticamente cadeira cativa aqui do Boteco. Salve, grande irmão. Salve, Marcelo. Obrigado mais uma vez por abrir um espaço aqui para mim divulgar aqui minhas traduções. Bom, queria já começar pedindo para o Robson, eu sei que ele está ali com a tábua verde, né, que veio com financiamento coletivo. Olha só, essa imagem tem no meu livro também. Ela é uma reimaginação da tábua de esmeralda, que está no livro do Heinrich Kunrat, de 1595. E só para vocês terem uma ideia, é só a parte de cima aqui, algumas linhas da parte de cima que é realmente a tábua. Depois são comentários ali do livro dele, né? E isso que é a tábua, é como o Paulo falou, é um texto muito curto, ele tem mais ou menos umas 15 linhas. Você acha na Wikipédia, se você quiser. E eu deixo isso muito claro para a pessoa não achar que vai comprar ali uma tradução de um texto gigantesco. Mas, como é um texto muito curto, assim como grandes livros sagrados da humanidade são muito curtos, como o Tao Te Ching, por exemplo, o Bhagavad Gita também não é tão grande assim, só que a tábua realmente é até bem menor. Mas o fato do texto ser curto não significa que ele não seja importante, profundo, né? E que que não resuma, de certa forma, muito do que é o hermetismo até hoje, né? O Paulo já começou ali citando uma coisa muito importante, porque a gente tem essa coisa da que está em cima é como que está embaixo, né? O princípio da correspondência, uma lei hermética e tal. Essa é, de fato, a lei hermética mais antiga, né? Ao contrário de muitas do Caibalion, que são invenções de 1908. Essa, de fato, é muito antiga, de pelo menos 1500 antes de Cristo. Só que o que está em cima é como que está embaixo para realizar os milagres de uma coisa só.
né? Então, isso que faz toda a diferença. E aí que está o resumo, assim, do hermetismo, né? Porque não é só uma questão de observar que as leis da natureza são de uma forma lá em cima, em outras dimensões mais elevadas, e a mesma forma aqui embaixo. Isso já seria incrível, né? Porque na época que isso foi imaginado, escrito, passado adiante, boa parte do mundo, o mundo inteiro, ainda tinha a concepção da chamada física aristotélica, né, de Aristóteles, que ele dizia que as leis acima da Lua, das esferas celestes, eram completamente diferentes da parte sublunar, né? E isso durou até quase Copérnico, Galileu, praticamente, né? Que é até irônico, eu posso falar depois que uma das razões que Copérnico e Galileu começaram a investigar essas coisas também foi o hermetismo, porque foi na época que o Corpus Hermético estava sendo traduzido do árabe de volta ali para o latim, né? E as pessoas na Europa começaram a ter contato com isso de novo. Mas só para você ter ideia, então, tipo, de fato, lá atrás, né? E essa é um princípio que tem, como eu já falei, de 1500, pelo menos 1500 a.C., já se falava que as leis eram mais ou menos as mesmas, mais ou menos não, similares, né? E as mesmas em cima ou como embaixo. Sendo que todo mundo achava que não, a maioria das pessoas achava que não, que tinha uma lei lá para as esferas celestes, que eram perfeitas, que os planetas faziam círculos perfeitos e tudo mais. Isso tem até em Platão também. E que as leis aqui embaixo eram diferentes, que a gente estava num outro mundo muito diferente do que está lá no. O céu seria uma outra realidade muito diferente da Terra. E a Tábua de Esmeralda fala que não é muito diferente, né? Tem uma correspondência direta, né? E muito tempo depois você tem a oração do Pai Nosso, que fala, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, que nada mais é do que uma personalização dessa única coisa. Ela passa a ser um Deus, né? Um Deus pessoal, e até então era uma divindade impessoal, mesmo lá atrás. Então, isso já dá a importância da tábua, né? E tem outras linhas, né? Isso eu falei só de uma linha de texto, são 15, né? Pelo menos na minha tradução. E aí a minha história com esse texto é que eu pensei que era uma coisa que valeria a pena comentar, né? Por essas questões todas. E o meu livro parte daí, né? De comentar essas 15 linhas, né? E eu também estava precisando de uma pesquisa histórica sobre a Tábua de Esmeralda em si, as origens dela, que eu acho que a maior parte do que eu vou falar aqui tem mais a ver com isso, né? Então, a pena até o Tiago, o Tamosauskas, não está aqui, porque ele é o responsável pelo maior livro de alquimia desse século, que é o Princípio Alquímica, publicado pela Diamond, né? E ele também é o principal responsável pelo site Morte Súbita, um dos fundadores. E lá no Morte Súbita ele já tinha dois textos muito bons sobre as origens históricas da Tábua de Esmeralda. Aí eu pensei assim, poxa, o cara sabe muito mais de alquimia do que eu, né? Que a Tábua de Esmeralda fala essencialmente de hermetismo, mas também de alquimia, né? Nos meus comentários, eu tento não falar tanto de alquimia, que eu sei que é uma coisa mais específica, uma simbologia específica que nem todo mundo está a par. E eu falo isso também na introdução, que eu vou comentar sem usar tanta simbologia alquímica, mas tem um cara como o Tamosauskas, que já é alquimista praticante, que já estudou isso há muito mais tempo do que eu, tem esse livro e que já fez a pesquisa histórica toda, aí eu chamei ele para escrever a introdução, né? Inclusive, se ele não aceitasse escrever a introdução, talvez eu nem lançasse esse livro agora, porque eu ia dar um trabalho muito maior e eu estava focado mais em comentar o texto. Eu não queria ter esse trabalho, né? Deu uma certa esperteza ali que era não ter que fazer essa pesquisa histórica a fundo, porque o Tamossauski que já tinha feito. Então ele aceitou e eu peguei dois textos que tinha no Morte Súbita sobre a tábua e misturei os dois, né? Porque tem coisas que se repetem. Dei uma calibrada assim, né? De gramática e tal, dei uma melhorada, passei para ele, ele aprovou. Então a introdução do meu livro é sobre as origens históricas da Tábua de Esmeralda. E aí, se vocês não tiverem alguma pergunta aí, eu posso começar falando sobre isso agora. Acho que manda ver, a galera tá babando para escutar a história da tábua. Então, eu vou ler só os incisinhos assim do livro, né? Ler aqui porque é o texto do Tiago, para mim não esquecer de nada. Então, a Tábua de Esmeralda foi um dos textos fundamentais que deram origem à alquimia, ao hermetismo e a boa parte do ocultismo e esoterismo que conhecemos hoje. Também conhecida como Tábua Esmeraldina, trata-se de um texto antiquíssimo que influenciou tanto o Oriente quanto o Ocidente, que se propõe a revelar
aqui é importante, a natureza do universo e suas transformações. Tá? Como é que eu te falei, que eu falei antes, que não se trata de exatamente um Deus pessoal, mas da natureza do universo e suas transformações. Tá? Então a divindade aqui na tábua, ela é muito mais uma divindade meio que panteísta, que está muito conectada com o ocultismo, como a gente entende geralmente, assim, né? Que não trata tanto um Deus pessoal nos seus estudos. A sua autoria remonta a Hermes Trismegisto, o lendário semideus greco-egípcio, também associado aos deuses Tote, Hermes e Mercúrio, sendo que Hermes e Mercúrio são dois nomes, né, para o mesmo deus, porque o Hermes é o nome grego e Mercúrio é o nome romano, mas mesmo assim ainda remete ao Tote egípcio. Então é como se fosse três versões da mesma coisa, né? E sua origem exata é incerta, né? A origem da tábua é incerta, mas há indícios míticos e históricos que apontam para o Antigo Egito. E aí que eu vou começar falando sobre a fonte mítica, né? Que essa a gente não tem documento, né? Não tem uma tradução em papel, digamos assim, diretamente dela, né? São coisas que foram surgindo com o tempo. E também não tem exatamente nem registros históricos muito confiáveis, assim. Você tem só coisas que você ouviu falar. Mas o que que dá base para a existência da tábua? É porque parte do que tem na tábua de Merá do texto, dessas 15 linhas de texto, elas são encontradas também no Grande Papiro de Berlim, que é um importante papiro medicinal egípcio de aproximadamente 2000 a.C. Também no Livro dos Mortos egípcio, que é mais ou menos de 1500 a.C. E principalmente em diversos papiros do período helênico, né, no Egito, como coisas como uma invocação a Hermes e muitos papiros que falavam de Hermes, você tem ali trechos da tábua também. Mas a origem mítica, né, então, em geral, os antigos concordam que a tábua de Esmeralda originalmente era parte de um conjunto de textos herméticos extraídos de dois grandes pilares ou colunas de pedra que foram encontrados no Egito. Que são colunas mesmo, que estavam ali em hieróglifos diretamente na coluna, tá, de pedra, e esses textos que foram retirados dali e depois escritos tanto em hieróglifos como depois em grego também e tudo mais. O primeiro pilar teria sido encontrado em Heliópolis e o segundo nas proximidades de Tebas. E ambos, repletos de inscrições e hieróglifos, receberam primeiramente o nome de Pilares dos Deuses da Luz do Amanhecer, até que eventualmente ficaram conhecidos como Pilares de Tote, simplesmente. Então, a existência dessas colunas é controversa, mas elas foram descritas em pergaminhos que foram sendo encontrados, né, no Egito Antigo, e eles chegaram a ser reunidos no Templo de Amon, em Siwa, no Egito, e expostos ao público periodicamente. Essa exposição dos pergaminhos data mais ou menos de 1550 a.C. Só que eles já tratavam os pilares de Tote como uma relíquia do passado. Então, é mais ou menos assim, em 1550 a.C., alguns pergaminhos foram expostos ao público e as pessoas. O que a gente tem é registro de pessoas que souberam disso, tá? E não tem os pergaminhos mais, mas tem registro das pessoas que souberam disso. E quem leu isso ficou sabendo que eram dois pilares. Tinha algumas frases ali da Tábua de Esmeralda, se não a Tábua de Esmeralda inteira, isso dá para confirmar, mas tinha algumas frases. Só que já tratava esses pilares como uma antiguidade, né? Então, em 1550 a.C., ele já era uma antiguidade. Então, eles foram mencionados no século IV a.C., aí já é uma coisa mais para o Ocidente, né? Que é o Solon, que é o legislador e poeta grego. Teoricamente, ele estudou esses pergaminhos que falavam dos pilares em primeira mão, tá? E ele disse que eles também tratavam acerca da destruição de uma antiga civilização. Há também o relato de Heródoto, né, o historiador grego do século V a.C., que descreveu dizendo que um pilar era de ouro e o outro era de esmeralda que cintilava à noite com grande brilho. Aí eu pessoalmente sou mais cético quanto a essa descrição específica, mas enfim. Aí a história é o seguinte: quando o Alexandre o Grande conquistou o Egito e se tornou faraó no século IV a.C. também, ele eventualmente obteve acesso a esses manuscritos, né? É, e aí quando ele foi para a Mesopotâmia, ele teria transferido toda a informação que tinha nesses pilares, que depois foi passado para manuscritos. Aí é uma coisa meio lendária, mas ele teria levado isso para uma caverna na Capadócia, né? E quando ele morreu, ele também, assim, ele sabia que quando ele morresse, né, ele disse que ele queria ser enterrado ali naquela mesma região. Só que a localização exata dessa tumba dele, suposta tumba de Alexandre o Grande, assim como a dos pilares, se é que ele trouxe os pilares ou só os pergaminhos,
até hoje não se descobriu, né, nenhuma expedição arqueológica até hoje descobriu isso. Mas também tem um consenso entre os estudantes da história do ocultismo, que embora esses pilares e os pergaminhos tenham se perdido, o conteúdo deles foi preservado pelos escribas de Alexandre o Grande na famosa Biblioteca de Alexandria, juntamente com a Tábua de Esmeralda. E aí tem essa coisa da Tábua de Esmeralda, assim, para mim não me importa muito, na verdade, se ela era no formato de uma esmeralda talhada ou não, entendeu? Mas existe também mito sobre isso, né? Lendas e tal, de que realmente foi eventualmente registrado numa tábua que era de esmeralda. Agora, o que importa é o texto, né? Se ele está num e-book, se ele está numa tábua de esmeralda, se ele está num pilar ou num pergaminho, se ele está em grego, em hieróglifos egípcios, né? A questão é só da tradução, claro, mas certamente, originalmente ele era em egípcio. Depois ele foi traduzido para o grego. Aí depois a gente vai ficar sabendo aqui que, eventualmente, o registro mais antigo que a gente tem está em árabe, né? Então é complicado o negócio. Aí eu vou passando aqui, bom, se vocês quiserem me interromper para perguntar qualquer coisa, eu vou passando agora aqui, que eu chamei de fonte semi-histórica, tá? Essa classificação eu fiz agora para esse podcast aqui, para essa gravação, porque nem está muito no meu livro, no meu livro está só descrito assim. Mas é que eu acho que essa fonte é mais semi-histórica, porque no século III a.C. teve um historiador egípcio chamado Maneto, que escreveu um livro chamado A Egiptiaca, que é mais ou menos, eu não sei exatamente a tradução agora disso, mas tipo, é como se fosse a história do Egito. É um historiador que estava falando sobre a história do Egito. E ele teria vivido no século III a.C. E ele falou, né, que os escritos de Pilares de Tote tinham não 2, mas 9.000 anos, né? Assim, na época dele já seria 1550 a.C., então para ele seria 2.000 anos de idade. Ele falou não, que tinha 9.000 anos. Então seria lá para trás mesmo, tipo 7.000 antes não, 9.000, é, se ele já estava tipo 9.000 antes de Cristo, mais ou menos o que ele quis dizer. Que eles são de 9.000 antes de Cristo. Aí também é o que ele falou, né? É, e ele falou que depois do Grande Dilúvio, os textos hieróglifos escritos por Tote foram traduzidos na língua sagrada para o grego, depositados em livros nos santuários egípcios. E há um mito popular que afirma que a grande biblioteca de Alexandria foi incendiada e destruída de uma só vez, mas na verdade ela degenerou gradualmente ao longo dos séculos, começando com a repressão de intelectuais durante o reinado de Ptolomeu VIII, e o último incêndio foi apenas o seu atestado de óbito. Seja como for, as cópias dos manuscritos do Pilar de Tote, a Tábua de Esmeralda e tal, está perdida, né? Então, nada do que se tinha alguma coisa na Biblioteca de Alexandria se perdeu. E aí a gente chega finalmente à Polônia de Tiana, que é do século I depois de Cristo, ali mais ou menos na mesma época de Cristo. Tem até que tem lendas que confundem os dois, né? Que também, para quem lê o Dogma e Ritual da Alta Magia, tem até uma tradução lá ele foi lido num texto do Apolônio de Tiana. Então tem uma lenda também que o Apolônio, quando ele ainda não era chamado Apolônio, né, ele era só um jovem, não sei se aqui tem o nome dele, ele tinha um outro nome, mas enfim, é tipo, Apolônio tinha meio que nome iniciático, uma coisa assim. E ele morava ali na cidade de Tiana, que é na Capadócia, né, que é onde tem aquela lenda de que Alexandre o Grande teria levado os textos para uma caverna, e ele teria redescoberto no ano 32 depois de Cristo o tesouro cultural escondido por Alexandre investigando essas cavernas. Não se sabe como ele chegou lá, também isso é só uma história de qualquer forma. Aí ele estuda o conteúdo em silêncio, e muitos anos depois ele se torna conhecido como Apolônio de Tiana, que foi um filósofo e místico neopitagórico que viveu no século I depois de Cristo. Então ele teria preservado a Tábua de Esmeralda consigo durante toda a vida e trouxe para Alexandria, onde ele escreveu a maioria dos seus livros. Aí um desses livros, que aí esse é o livro que a gente só tem a tradução em árabe, mas ele se chamava, já traduzido para o português, né? Ele se chamava O Segredo da Criação e a Arte da Natureza. Tem também um outro nome para ele, que é o Livro das Causas. Então, nesse livro, ele conta como descobriu esses manuscritos numa tumba abaixo de uma estátua de Hermes em Tiana, e que dentro da tumba, um velho cadáver e um trono dourado segurava a tábua de esmeralda. Além de transcrever o texto da tábua, o livro é uma verdadeira enciclopédia de filosofia natural. Então, com a morte do Apolônio, aproximadamente 100 depois de Cristo, a tábua teria sido preservada em uma caixa de ouro escondida no santuário interno de um templo em Hermópolis. Né? Aí também parte da lenda. Conta a lenda que uma irmandade chamada Filhos de Horus foi criada para proteger este e outros manuscritos, bem como as obras restantes de Meneto e Apolônio. E essa é a última vez que ouvimos falar de alguém que afirmou ter tido acesso a esse material no original. Depois disso, o silêncio. Então, Apolônio de Tiana foi a última pessoa que, teoricamente, teve acesso ao material original. Ele
traduziu isso para o grego, né, já estava em grego, né? Já estava em grego, os escribas de Alexandre já tinham traduzido para o grego. Mas ele preservou isso num livro dele que é chamado O Segredo da Criação e a Arte da Natureza, ou o Livro das Causas. E aí esse livro foi traduzido por um árabe, e essa é a tradução mais antiga que a gente tem da tábua, porque essa tábua estava no registro de Apolônio, esse livro de Apolônio não existe mais, se perdeu, mas existe uma tradução em árabe desse livro. Isso quer dizer o quê? Que essa tradução em árabe, mais ou menos de 700, do ano 700 depois de Cristo, é a fonte histórica que a gente tem, em árabe. É muito doido. Não é tão doido assim, porque você tem que lembrar também que o próprio Corpus Hermético também foi salvo pelos árabes, né? Então é interessante. E aí, bom, aí continuando, é, essa tradução mais antiga, ela só chegou à Europa após a conquista moura da Espanha, e a primeira tradução em latim só surgiu 300 anos depois, no ano 1140, em um livro de Johannes Hispanieses, que é João ou João de Sevilha, chamado Liber Secretorum Creationis, o livro dos segredos da criação. E essa é a fonte original que eu uso na minha tradução. Eu traduzi do latim, lógico que com a ajuda de outras traduções para português, traduções para inglês, e também Google Translator, mas e também porque é um texto super curto, muita gente já conhece ele há muito tempo, e aí eu só foquei mesmo no latim, em alguns casos eu foquei no árabe também, que eu vou explicar melhor depois, principalmente numa palavra chamada telesma, tá? Depois eu vou explicar. Mas, e essa foi a tradução de 1140. E a popularização dessa tradução, ela ficou mais popular pelas mãos do alquimista Alberto Magnus, que publicou a sua própria tradução em 1200. E aí essa prática se tornou comum. Então, o próprio Isaac Newton, Paracelso, Hortulanos, que é um alquimista conhecido, traduziram. A Madame Blavatsky, a Helena Blavatsky traduziu até ter um Idris Shah, um filósofo árabe que fala muito de sufismo, traduziu. Inclusive no meu livro tem um apêndice, tá? Que tem as traduções no original em inglês e depois também em português do Isaac Newton, da Madame Blavatsky e do Idris Shah. E além disso, tem lá o original em latim e tem a minha tradução para o português. Acho que é isso. É isso aí. Algum, Uma pergunta para que o que eu ia falar depois disso seria, eu vou trazer mais ou menos essas 15 linhas que tem a tábua. Primeiro eu vou ler, né, a minha tradução, e depois eu vou dar meio que um apanhado geral do que eu comentei, né, o livro basicamente são comentários sobre cada uma dessas 15 linhas, né, que são meio que temas, assim, tópicos, e eu vou comentando sobre eles ao longo do livro. Florindo. Então, antes de você sair dessa parte histórica, né, eu acho só colocar alguns pontos que eu acho interessante, que, por exemplo, você fala que ele pode ter desaparecido ali, ou pode ter estado na Biblioteca de Alexandria, né? É bom lembrar que a Biblioteca de Alexandria, ela tinha uma outra área, né? Eram vários prédios. E o prédio principal dividia a parte da biblioteca com o Serapeu. E o Serapeu é como se fosse um museu, né? Que várias, digamos assim, coisas antigas, coisas misteriosas eram colocadas lá para exposição para o público. E como nesse período você já fala que provavelmente já era algo histórico, era algo antigo e que foi exposto ao público, provavelmente tenha ficado exposto realmente no Serapeu. E o Serapeu é que foi que pegou fogo por causa da invasão, pela invasão romana. Então pode ser que ali que tenha ele mesmo tenha queimado ou tenha sido soterrado, seja lá o que for. Eu queria só lembrar que uma das razões que a tábua não se perdeu, mesmo sendo um texto tão curtinho, é justamente porque ela foi exposta ao público lá, desde aquela primeira vez lá, 1550 a.C., entre os egípcios, que já se falava dos pilares de Tote como uma coisa meio que lendária e antiga. Mas isso coisas que a gente ouviu, as pessoas da época comentavam. Não, existia essa exposição desses pergaminhos que falavam de uma coisa antiga, que era esse texto aqui. E eu acho que essa coisa do assim em cima, assim embaixo, né, para realizar os milagres de uma coisa só, isso é a coisa mais antiga de todas, né? As duas primeiras linhas da tábua é uma coisa que já vem sendo assim discutida há muito tempo, eu acho, e qualquer místico, seja ocultista ou não, seja de 3.000 anos atrás ou de hoje, que se nunca ouviu falar disso, mas bate os olhos nisso, vai ver que ali está falando
de coisas que muitas outras pessoas falaram ao longo do tempo, né? Você vai ter é, é, falando para realizar os milagres de uma coisa só, né? Do uno. Você vai ter desde Parmênides, Heráclito, é, você vai ter depois, mais recentemente, o Spinoza, Benedito Spinoza. Lá atrás também ainda tem as Enéides de Plotino, que também tem muito a ver com o próprio corpus hermético. Mesmo no estoicismo tem isso. Então, assim, muita gente fala, o taoísmo também, o Tao seria uma coisa só, os milagres de uma coisa só, né? Então, é uma coisa que entre os místicos já circula há muito tempo, né? E é também interessante lembrar que no Egito Antigo você tinha uma pletora de deuses, uma miríade de deuses. Você teve o Akhenaton, né, que tentou reduzir a um deus só. Só que tem que lembrar que a Tábua não está falando nem de Deus, está falando de uma coisa só. Isso eu acho muito importante, porque é uma coisa que vem de uma lógica da filosofia mesmo, né? O livro do Paulo também fala muito sobre isso. Os meus livros falam, o Ad Infinito fala sobre isso, Arte e Magia também. Quer dizer, é uma coisa que você pensar no início, né? De onde veio tudo, né? Que não existe nada fora de Deus, né? Então, nada fora dessa coisa só. E tudo que existe é a realização dos milagres dessa coisa só. Então, isso que é importante, da gente ter uma comprovação, de certa forma, né? Que a gente tem comprovação a partir dessa tradução, pelo menos de 700, mas tem muita evidência de que isso é uma coisa realmente antiga, né? De pelo Agora, menos 1000 anos antes de Cristo. e só um outro ponto também que é interessante, né, que você falou que tem muitos textos que vêm do árabe, né? É porque ali o Egito Ptolomaico, ele foi muito saqueado, muito invadido por persas, e eles levaram muita coisa da Biblioteca de Alexandria mesmo embora, e a gente, graças a Deus, a gente tem o que temos agora, até de filosofia grega, graças a esses saques persas que foram feitos, né? Isso é uma história que eu adoro contar, que eu também, mais ou menos uns 10 anos atrás, acho que eu nem sabia direito dela, mas é que assim, na própria Europa, durante a época medieval, os próprios textos de Platão eles não eram muito conhecidos. Você tinha alguns textos que falavam sobre a Atlântida, né? Por isso que o mito de Atlântida é tão difundido até hoje, talvez a República. Mas tinha muita coisa, acho que o Fedro da Alma, por exemplo, que é um texto importante para mim, o maior texto, por exemplo, não tinha mais, ele já tinha se perdido. Isso foi salvo pelos árabes, que depois foi traduzido pelo Fitino, né? Marcílio Fitino, né? Foi que traduziu ou foi o cara que mandou traduzir? Não lembro agora dos nomes, mas tinha um mecenas, né? Lá na Europa, que contratou um tradutor para traduzir isso que foi sendo achado, né, nas cruzadas, coisa assim, foi sendo achado esses textos, traduzido do árabe. Inclusive, quando ele achou o corpus hermético, ele pediu para o tradutor dele passar na frente, né, o Mecenas pediu para o tradutor passar na frente o corpus hermético dos textos de Platão, porque ele achava, naquela época, o corpus hermético foi um hype, né, um hype gigantesco, influenciou muito o que a gente chama de ciência moderna, por exemplo. Galileu, Copérnico, né? Você tem lá no Copérnico a Revolução das Esferas Celestes, a primeira ilustração que ele faz do heliocentrismo. Você pode procurar essa imagem na internet. Você pode ver a ilustração do heliocentrismo. A Terra gira em torno do Sol. 3, 4 linhas abaixo tem lá Hermes Trismegistus, né? Então, essa coisa de pensar, né? O próprio Giordano Bruno conta, né, que ele tem várias histórias, por que que ele foi para a fogueira, né? A que faz mais sentido para mim, por que que ele foi para a fogueira mesmo sendo um padre e tal, quando os cientistas não foram, é porque ele queria transformar o cristianismo numa religião cósmica, hermética, seja lá como você queira chamar. Ele pegou o hermetismo e queria juntar o hermetismo com o cristianismo. Isso que a igreja não deixou, isso que foi motivo para você mandar ele para a fogueira, na verdade. Isso aí não é contado nem pela igreja e nem pela ciência, né? Nem pela ciência dita oficial, no caso. Mas só para dar uma ideia de como é importante tanto o fato dos árabes terem salvo isso, quanto a importância do hermetismo para a própria ciência, o que a gente chama de ciência moderna, inclusive, né? Paulo. Antes de entrar na minha pergunta, só acrescentando mais 5 centavos nessa conta aí que o Florindo abriu para a gente, para o Rafa preencher, né? É interessante que a gente sempre tenha em mente que dificilmente a gente vai encontrar, do ponto de vista histórico, um manuscrito de 1500 anos, né? Muito desse conhecimento que a gente tem hoje em dia, e mesmo que você encontre esse manuscrito, o que acontece é que nós temos várias cópias através da história, várias traduções, e aí você vai pegando essas partes e você alcança aquele conhecimento que estava ali.
em algum momento se perdeu ou se difundiu e você consegue resgatá-lo novamente. Isso acontece muito com livros de filosofia, livros de história e principalmente livros de ocultismo antigo, né? E o Raff trouxe também essa ideia de os filósofos que eram influenciados por esse tipo de pensamento, né? E o Robson até botou aqui no chat, falando sobre o Aristóteles, fazendo o gancho com o que o Rafa tinha citado lá atrás, porque o próprio Aristóteles, embora muita gente pense que o Aristóteles ele só fala da manifestação aqui embaixo, né? Da esfera infralunar, na verdade não, ele fala de uma série de coisas, né? Na sua parte metafísica, né? Os seus livros que vão na sua coleção para além da física, ele fala de outras coisas. Você vai encontrar no dos céus, ele vai falar da esfera supralunar, e ele fala, inclusive, ele faz um protótipo a respeito de uma concepção de Deus, que a gente pode falar que é essa única coisa. Né? Que ele fala que é uma ideia perfeita que pensa em si mesmo e é a partir dela que irradia a força que gera a vida, porque gera o movimento de tudo aquilo que existe. Então, a morte acontece na manifestação, na esfera infralunar, porque na esfera supralunar não existe a morte, porque está mais perto dessa força, porque essa força para de atuar ali. Ou seja, você perde esse propósito dessa única coisa. Ou talvez você tenha cumprido o propósito dessa única coisa. E aproveitando esse gancho, eu queria fazer justamente a minha pergunta. Você também já deixou no ar a questão da telesma. Né? O que você entende como telesma dentro dos seus comentários? Porque tem muita gente que não não compreende a telesma em si, tem gente que apenas, é um nome estranho que está ali no texto, né? Inclusive nas traduções, é o único nome que, de certa forma, não é traduzido de fato, porque não tem um correspondente em português ou em outro idioma. Como é que você aborda essa questão? Então, só antes queria fazer um comentário sobre Aristóteles, é que eu até cito isso no meu comentário lá no livro, né? É que, assim, a parte física de Aristóteles, eu chamo física aristotélica, né? Isso ele estava equivocado. Agora, sobre tudo que ele falou, né? Outras áreas da filosofia, da ética e tudo mais, ele até hoje é muito válido, né? Porque essas coisas não tem, não correspondem uma com a outra, assim. Uma coisa é ciência, que você comprova ou não comprova. Existem leis que são, assim, acima da Lua e abaixo da Lua que ele achava que era, isso realmente não é. Mas muitas outras coisas ele até hoje é muito válido e vai continuar sendo. E também, entre os árabes, ele também foi importantíssimo, né? Eles também têm ele em alta representação e também salvaram muitos textos, se eu não me engano, dele também. Agora, sobre Telesma. Só antes de você, só para complementar isso também, encerrar esse ponto do Aristóteles, o próprio pensamento científico hoje se baseia nas quatro causas, que vêm do pensamento do Aristóteles. Né? Aí eu já vou aproveitar para ler a minha tradução, né? Porque a Tábua de Esmeralda, como eu falei, são só 15 linhas. E eu esqueci até de mostrar. Isso aqui tá num tablet, tá? É o aplicativo do Kindle. Mas vocês também conseguem baixar para celular, para quem tem o próprio Kindle. Ali, ó, o celular ali do Rodrigo. Essa é a capa. Vamos ver se dá para mostrar aqui a capa interna que eu chamo. Sei lá. Aqui não vai dar para mostrar, né? Vai ficar muito branco. E tem o sumário é um breve alerta aos leitores, que eu falo que é um texto curto e tal, que eu só vou comentar, e que a introdução é do Tiago, e aí tem a introdução do Tiago, tem a minha tradução da tábua, tem o meu comentário e tem o comentário de Hortolano, eu esqueci de falar, tá? Além das traduções do Isaac Newton, da Madame Blavatsky e do Idris Shah, tem o comentário de Hortulanos, que é um alquimista também que comentou sobre a tábua. Inclusive, eu achei importante trazer isso porque, como o meu comentário não fala muito de alquimia, né? Achei importante trazer um comentário de um alquimista. Inclusive, o alquimista ele vai tratar a coisa e tal, mas ele vai falar muito da pedra filosofal, e eu já trato a pedra filosofal como um ser humano, como a gente mesmo, que não deixa de ser a mesma coisa, né, de certa forma, mas para não confundir a cabeça das pessoas que entendem muito de alquimia, né, eu achei melhor tratar dessa forma. Então agora eu vou trazer a minha tradução, aí depois eu vou falar do Teresma, tá? Então, assim, a tradução da Tábua de Esmeralda é assim: é verdade, sem falsidade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma coisa só. E assim como todas as coisas vieram do um pela sua mediação, assim todas as coisas nasceram desta única coisa por adaptação. O seu pai é o sol,
A sua mãe é a lua. O vento o embalou em seu ventre, e a terra é a sua ama de leite. A origem de toda a telesma do mundo está aí. E aí eu vou comentar a telesma no final, tá? Seu poder permanece intacto se estiver voltado para a terra. Você irá separar a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com muito talento. Suba da terra para o céu e desça novamente à terra, e receba o poder das coisas superiores e inferiores. Desse modo, você terá a glória do mundo inteiro, e todas as trevas se afastarão da sua presença. Aí está a força mais poderosa de todas, aquela que conquista todas as coisas sutis e penetra em tudo o que é sólido. Assim, o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações que indiquei aqui. Por isso fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possui as três partes da filosofia de todo o mundo. O que eu tinha a dizer sobre a alba solar está completo. Essa é a tradução. Eu acho que, assim, na minha concepção, claro, eu consertei algumas coisinhas. Eu só queria deixar claro justamente sobre essa o verso 5, né? A origem de toda a telisma do mundo está aí. Primeiro que seria o pai de toda a telisma do mundo, né? Seria a tradução mais correta. Eu optei por usar a origem para não confundir com o pai que já está sendo usado, o seu pai é o sol. E eu acho que origem e pai ele está mais ou menos com o mesmo significado do que estava querendo ser dito. E aí eu explico isso muito no capítulo que eu falo sobre isso, eu falo sobre tradução em geral, né, quando eu falo, comento esse verso em específico. E aí eu começo falando sobre teresma ou telesma, né? Isso no latim, isso veio do árabe, né? A tradução do árabe que é tilasme. E aí eu tenho até a palavra em árabe lá no meu livro, tá? Aprendi a fazer isso. Aí não sei falar em árabe como é que eles pronunciam, mas aí seria mais ou menos tilasme, né? Assim, já meio que ocidentalizado, né? E a principal significado de tilasme é talismã. Tem outros significados que eu não vou entrar aqui, porque foi o talismã que eu peguei mesmo. E aí eu tentei ver se era alguma outra culpa. Talismã, né? Porque a origem de todo o talismã do mundo não faria muito sentido, né? E aí eu fiquei tentando ver se não era uma outra coisa, mas não tem jeito, cara. Tipo, no árabe é talismã, né? E aí eu comecei a pesquisar, não, magia talismânica, o que que é talismã, o que que é magia. E aí eu cheguei num conceito muito interessante. Inclusive, eu queria, em vez de eu falar sobre isso, vou fazer uma pergunta para o Robson. Ou então para o Marcelo, mas vamos começar pelo Robson. Robson, o que que é a consagração de um talismã? Pô, aí você não me dá chance nem de fazer uma pergunta que eu queria tanto fazer sobre os comentários para você, mas vamos lá. Não, depois você responde. Bom, talismã, ele a magia talismânica, ela é uma das mais antigas que a gente tem ainda sobrevivente do período antigo. Tanto que, por exemplo, as clavículas, as chaves maiores, que é um dos grimórios também mais antigos conhecidos, e a magia talismânica em si, ela vem, por exemplo, o grimório que eu conheço, mais antigo, prático, é o Higromanteia. E ele é um grimório talismânico. E todas as outras magias mais antigas que eu conheço são magias talismânicas. Então, por talismã, quando a gente vem também do hebraico, a gente vai trazer lá do hebraico kamea, né? Que é a palavra para talismã. A gente tem essa ideia de, tipo, você infundir a sua vontade, a sua força sobre o objeto. Ou seja, você colocar a sua intenção dentro daquilo, né? Então, talismã é isso, em essência, né? É um objeto infundido da vontade do homem, por meio do Total, quê? De símbolos. exatamente. Eu pedi para você comentar que você entende muito mais disso do que eu, então, e é muito legal, porque é justamente isso que eu intuí, sei lá, cheguei nessa conclusão. Foi meio que uma intuição mesmo. Porque assim, eu cheguei numa uma conclusão intuitiva de que a pedra filosofal, de certa forma, é uma simbologia para você mesmo, né? O que a gente entende é mais conhecido isso, talvez, para quem é do espiritismo, seria a reforma íntima, né? Basicamente é você sair desse mundo um pouco melhor do que você entrou, você se melhorar a cada dia, você ser uma pessoa melhor a cada dia. E a alquimia trata muito disso, essencialmente disso também e tal. Então a pedra filosofal é você mesmo. E a pedra filosofal pode ser um talismã também, né? E aí eu pensei muito nessa coisa da consagração, de você imbuir a sua intenção e de também tornar sagrado, aquela coisa que você pega qualquer tipo de objeto e torna aquilo uma coisa sagrada, aquilo que tem uma importância muito maior do que se não tivesse sido consagrado. Basicamente é isso. Então é uma coisa que
tem essa consagração. E aí eu cheguei, assim, só para dizer, a minha tradução é: a origem de toda a consagração do mundo está aí. Toda a consagração do mundo está aí. Por quê? Porque é tornar sagrado. E quando você compreende que tudo está aí para realizar os milagres de uma coisa só, e que você traz isso para você também, porque você também vira um espelho disso, eu falo muito sobre ser espelho, né, da luz divina nos meus comentários. Então você também se torna o próprio talismã e você consagra a si mesmo também nesse processo. Então acho que essa acabou sendo a tradução que fez mais sentido para mim. É lógico que tem muitas outras, eu também cito aqui, por exemplo, por que que Isaac Newton e outros traduziram para a origem de toda a perfeição do mundo está aí, porque teve uma tradução de um poeta é, francês, se não me engano, lá atrás, no século XIII, por aí, que ele usou perfeição. E aí ficou ali para muita gente na Europa que a palavra seria perfeição, e para mim perfeição faz um certo sentido, mas eu acho que consagração fez mais sentido. É bem mais ou menos por aí. Agora faz a sua pergunta mesmo. Eu ia perguntar justamente sobre a questão dos comentários de Hortulano, e se você comentava ou fazia uma análise geral, pelo menos, dos comentários feitos por Blavatsky, Newton, Hortulano, né? Até mesmo do É, Pseudo Alberto. não, o Hortolans eu só traduzi mesmo, né? Não comentei nada dos comentários dele, porque o Hortolans ele é meio que um contraponto ao meu próprio comentário, porque como eu estou fazendo uma introdução da tábua para quem não sabe nem o que é alquimia direito, não conhece termos alquímicos, né? Não sabe o que é rubido, albedo, nigredo, não sabe o que é pedra filosofal, essas coisas todas. E ele fala muito da pedra filosofal também, e eu não falo quase nada, então eu achei interessante botar esse contraponto. Agora, eu também queria deixar claro que no final dos meus comentários, eu falo sobre a colheita do orvalho, porque a minha intenção era justamente fazer a pessoa se interessar por ler isso aqui, ó, que eu também aqui começa muito falando sobre a colheita do orvalho, né? E eu não explico nem exatamente o que é a colheita do orvalho, tá? Eu trago, lá no final, eu trago uma tradução do melhor conto que eu já li na vida, que chama Felicity, eu traduzi por Ventura, que é do John Galsworthy, um novelista inglês e poeta que já foi Nobel de Literatura. Ele basicamente é um conto curto, assim, deve ter umas 3 páginas, assim, tamanho A5, que fala sobre a transição de uma noite para um dia. É uma pessoa observando uma noite que o final de tarde se transforma em noite, aí passa pela madrugada e volta a amanhecer. Eu queria até trazer uma até interessante, porque eu descobri isso lendo a revista Caras, esperando para cortar o cabelo no meu cabeleireiro. Por quê? Porque a revista Caras, ela tem 2 páginas, tem uma página que fala sobre frases em geral, assim, de pensadores e tal, e nem tão pensadores assim, e tem uma outra que fala sobre a etimologia das palavras. E eu ficava lendo só isso, entendeu? Tinha várias caras, mais de 10, 15 caras, porque eu li só essas 2 páginas em cada Caras que eu pego. E aí eu li isso. é, eu li justamente isso aqui, ó. O dia chegou novamente, mas sua face parece um pouco estranha, não mais como fora ontem. Estranho de se pensar, nem um dia como o dia que se foi, e nem uma noite é como a noite que virá. Por que então temer a morte e a noite e nada mais? Por que se preocupar se o dia que virá trará uma nova face e um novo espírito? E esse mesmo conto é o conto onde ele fala que as palavras são cascas, pobres cascas de sentimento, que elas não servem para descrever a realidade, que é uma coisa que eu já trago comigo também há muito tempo. Então eu trouxe esse conto no final, porque que é quando ele fala sobre a obra solar está completa. Aí eu falo assim: olha, eu sei que vocês gostariam que eu explicasse o que é a obra solar. Eu não vou explicar, eu acho que você que tem que saber o que é a obra solar. Você, quando você estiver no seu caminho, você que vai saber o que é a sua obra solar. Mas eu queria trazer isso aqui, que é uma coisa quase impossível, que é uma pessoa que conseguiu, em palavras, casca, essas pobres cascas de sentimento, descrever o que se sente quando você está colhendo o orvalho, né? Porque ele não fala de colheita de orvalho nesse texto, mas o que eu acho que é a colheita de orvalho, por que tem esse incentivo para colher orvalho, né? Fora a simbologia? É porque a pessoa, para poder colher orvalho na manhã, ela tem que ter contato com a natureza, né? Não tem jeito. Mesmo que ela tenha uma planta em casa, ela tenha colhendo o orvalho da própria planta em casa, ela vai contemplar aquela plantinha ali que está na casa dela, né? Lógico que o ideal é você estar numa zona mais rural, tipo Tamoisauskas, inclusive se mudou, acho que muito por causa disso. Mas eu acho que
contato com a natureza te leva a entrar no caminho alquímico naturalmente. E não precisa dizer que é isso, né? É uma coisa que é meio que intuitiva. Então eu quis trazer isso. Eu nem falo exatamente o que é isso. Eu falo que vai lá e lê o livro Se você se interessou por alquimia, né? Vai lá, lê isso, lê o livro do Tamosáusicos, começa a colher o orvalho, que é onde ele até fala no livro que é onde tudo começa e tudo se encerra também no caminho alquímico. E não precisa saber o que é o colheita do orvalho, o que é a simbologia do orvalho e tal. Vai lá e faz, assim, depois aí você vai começar a se interessar naturalmente. Senão você faz outra coisa da vida, mas tenta fazer, né? Tenta ver se você se sensibiliza com a natureza à sua volta, você começa a ver o mundo de outra forma e talvez você comece a perceber essas coisas que estão aí para realizar o milagre de uma coisa só. Frata. Rafa, primeiro, parabéns aí pela tua exposição, como sempre aí, primorosa, excelente. A minha É, pergunta é a seguinte, pegando um gancho do que você falou que o Giordano Bruno, um dos motivos dele ter sido queimado, né, foi essa tentativa, digamos assim, implícita, tácita dele, de incorporar o hermetismo, elementos do hermetismo dentro do cristianismo, né? Tem um esoterista muito famoso, o Marcelo, eu acho que conhece ele pessoalmente, né, Marcelo? O professor Vitor Manuel Adrião. O professor Vitor Manuel Adrião, em uma palestra lá no capítulo do Porto, em Portugal, certa vez, ele afirmou que toda e qualquer ordem Rosa Cruz, independente se tem um viés mais cristão, mais esotérico, mais egípcio, enfim, toda a ordem Rosa Cruz é ou deveria ser de origem cristã. Então, pegando esses dois argumentos, o primeiro do Giordano Bruno e o segundo do professor Vitor Manuel Adrão, na sua opinião, Rafa, você acha que o hermetismo, por meio do corpus hermético e posteriormente do Caibalion, mas sem entrar em polêmicas, né? Vamos tomar como o corpus hermético, como a fonte primordial. Ele é o pilar fundamental de toda e qualquer ordem Rosa Cruz moderna? Segunda pergunta, se sim, o intento original de Giordano Bruno foi alcançado? olha, sobre ser ou não o pilar original, eu não sei porque eu não faço parte de ordens assim, eu faço parte só de uma ordem Sufi, a ordem Sufi Naqshband. Mas, lógico que eu conheço, estou aqui com vocês aqui há muito tempo, né? O que eu posso dizer é que o Cristo, né, o Jesus de Nazaré, ele pode ser revisitado em vários outros lugares, inclusive nos meus comentários eu falo muito sobre Cristo, né? Não só porque ele fala, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, né, na oração, mas tem uma coisa que ele fala que é sois deuses, né, num trecho do Novo Testamento. Depois tem uma outra coisa que eu brinco que os revisores do Constantino deixaram passar, que ele fala em outro trecho do Novo Testamento que ele fala, um dia farão tudo aquilo que eu tenho feito e ainda muito mais, né? E para mim isso daí, primeiro que aí já está embutida a reencarnação, é, o sois deuses é uma coisa que remete muito até ao hermetismo também, né? Porque essa coisa, se o que está em cima é como o que está embaixo, para as áreas milenares de uma coisa só, a gente também faz parte dessa coisa só, né? Eu até falo no meu comentário uma hora assim, talvez seja melhor se parar e perguntar o que que não é milagre, né? E é lógico que isso é um estado de espírito que a gente tem que estar. É lógico que se você estiver na faixa de Gaza hoje, você não vai achar milagre em praticamente lugar nenhum. Mas para quem consegue estar numa vida mais pacífica e consegue estar no seu caminho espiritual e tal, você tende a ver milagres onde antes você não via, porque você está em um estado de espírito, né? Uma frequência vibratória, como queira chamar, é, mais sutil e menos densa, né? Então, eu acho que como Cristo tá nessa essência de muita coisa, eu acho que não só não só dos Rosa Cruzes, né, mas em muitos outros caminhos aí espirituais do Ocidente, você pode achar o Cristo. Agora, se o Giordano Bruno atingiu o intento dele ou não, eu acho que o que o Giordano Bruno conseguiu fazer na época dele foi
dá um impulso ao próprio hermetismo, né? Porque todo mundo que é martirizado, ele acaba dando impulso à sua própria ideia. A gente não tem a mínima noção disso hoje, porque essa história ela foi propositalmente esquecida. Tá? Porque para a igreja não interessava contar essa história, e para a ciência dita moderna, menos ainda, né? Porque como é que você vai falar que a ciência moderna ela se baseia muito num deus egípcio, grego, romano chamado Hermes Trismegisto e que Copérnico começou a falar de heliocentrismo e botou lá o nome dele embaixo da ilustração. E que Galileu começou a pegar o telescópio e observar as estrelas por causa do que estava escrito ali. Que Giordano Bruno também falava de muitos mundos além do nosso mundo e como a nossa consciência se expandiu absurdamente. Então, tudo isso, né, é o que o Giordano conseguiu fazer. Então, não foi assim, não foi. A ideia dele exatamente, mas foi ele ajudou a propagar o próprio hermetismo. E se você for parar para pensar, isso é uma coisa isso fala no Caibara, né, que é aquela chama que não pode se apagar. Eu acho que isso é uma coisa de todos os místicos, né? Todos os xamãs ancestrais da humanidade, né? Todo mundo que teve tempo de parar e observar e contemplar a criação e não só ter que caçar e sobreviver, teve tempo de viver e não só sobreviver. Né, que não foram muitos, né? Hoje em dia a gente tem mais pessoas com esse privilégio. Ao longo da história foram pouquíssimos, né? Só ler e escrever já era uma raridade. Imagina você saber ler e escrever, e ainda ter contato com esse tipo de coisa, e ainda ter a capacidade, né, de entender e de seguir adiante com isso, né? Então você tem isso desde lá dos taoístas, dos budistas no Oriente, né, no Japão também, né, com o próprio shintoísmo. O shintoísmo também, onde tudo pode ser uma coisa sagrada, também tem a ver com isso, quer dizer, é uma coisa que está por aí. Tá? Eu gosto de pensar, no Arte e Magia fala muito sobre isso, né, que é sobre uma coisa que veio lá do xamanismo antigo, sabe-se lá como está aí até hoje. Então, a Tábua de Esmeralda não deixa de ser, assim como os primeiros textos dos Vedas, também, do hinduísmo, fala um pouco sobre isso, né? Tem essa ideia de uma coisa sagrada e que tudo deriva dela, que é o uno, que é o um, que é essa coisa única, né? Então acho que isso é o essencial. E aí muita gente se equivocou sobre isso ao longo da história, né? Achou que eram vários deuses, achou que existia um deus certo e os outros eram errados e ficaram se degladiando e até hoje se matam por causa disso. Mas na verdade não, na verdade é que tudo é milagre, né? Não tem nada fora de Deus. Florindo. É, Rafa, a gente se perguntar aí para 10 hermetistas, eu acho que 8 deles dirão que os três principais livros para se estudar hermetismo, a gente pode considerar o Corpus Hermeticum, a Tábua de Esmeralda e o Caibalion. Pelo menos eu acho que esses são os mais lembrados. A sua, geralmente quando se faz um comentário sobre qualquer livro, a gente quer seguir uma linha de raciocínio ou encaixar aquele livro em determinado ponto do nosso modo de ver um determinado estudo, uma determinada teoria. Você pensou em algo assim quando você fez os seus comentários? Você quis encaixar o seu ponto de vista da Tab Esmeralda em algum ponto entre com esses dois livros e com a tradição hermética hoje em dia? Então, como eu falei, meu principal objetivo era comentar para pessoas que, eu até falo assim, não necessariamente sabem citar trechos do Corpus Hermeticum de cor. Porque eu estava no Simpósio de Sofia, teve um sujeito lá, eu acho que ele até citou a própria Tábua de Esmeralda de cor, né? Não sei se, acho que era. Mas assim, que não necessariamente esse tipo de público que eu tô atrás. Aí eu até falo assim, na breve nota lá no início, que fala, ó, para quem entende mais de alquimia do que eu, então tem a tradução do Hortulanos no final, tem a tradução do Isaac, das versões, né, do Isaac Newton, Madame Blavatsky e do Idris Shah. Mas o meu objetivo era para isso, como muito do que eu publico, né, é para tentar pegar o público que está no início do caminho, não que não seja profundo, né, mas é que dá para você falar com profundidade, mesmo para quem ainda está no início do caminho. E aí eu vou tentando levar as pessoas para a continuidade, sempre, né? Então, se eu tenho a tradução do Tao Te Ching, eu vou depois citar outras obras que vão aprofundar o taoísmo, por exemplo. Bhagavad Gita é a mesma coisa e tal. Então, eu usei termos que não são da simbologia alquímica, e aí eu
caio muito nessa questão do Uno, porque isso é uma questão que é básica, assim, né? Você vai encontrar em tudo quanto é canto, assim, no ocultismo, mas tem gente que concorda mais com isso, concorda menos, mas não deixa de ser uma coisa, essa coisa de uno, né? Não tem nada além do uno, que tudo veio dali, que o Spinoza chama de substância, uma substância que não poderia criar a si mesma. Ela não poderia depender de nada fora dela e nem criar a si mesma. Então, tudo que foi criado a partir de então, dessa substância, é uma subdivisão dessa substância, né? E aí eu também falo do yin e do yang, por exemplo, que nada mais é do que a subdivisão do Tao, que é uma coisa inominável no taoísmo, é uma coisa que você não define, na verdade, mas você tem o yin e o yang. Tem uma hora que eu começo a falar do yin e do yang. Aí eu falo, bom, até para mim lembrar aqui, eu sei que eu cito, pelo menos assim, meditações de Marco Aurélio, quando eu falo sobre alcançar a glória do mundo, né? Aí eu cito, porque o Marco Aurélio foi um imperador romano que escreveu meditações lá, e ele não tinha a menor intenção de ser lembrado. Que mesmo assim ele foi lembrado, mas qual é essa glória do mundo? Qual é essa glória que importa? Não tinha nada a ver com a glória de ser um imperador, porque hoje você não lembra do Marco Aurélio como imperador, você lembra como escritor das meditações de Marco Aurélio, né? E aí eu brinco com isso. Tem o trecho, por exemplo, o verso, e todas as trevas se afastarão da sua presença. Aí eu cito Hipátia de Alexandria, que foi uma mulher que viveu num mundo brutal de homens, que foi assassinada, né, por uma turba, por questões políticas da sua época, mas que ela foi filha do Theo, né, de Alexandria, que muito provavelmente era hermetista também. Ela também era, né? Kátia. Não sei se Hipátia, não sei se eles tiveram contato com a Tábua de Esmeralda ou não. Mas só para dar um exemplo, o Sinésio de Cirene, que foi um dos primeiros bispos do cristianismo, muito do que a gente sabe sobre Hipátia são das cartas dele escritas para ela. E ele chamou ela de mestre até o fim da vida. Ele aprendeu com ela, né, depois voltou para Cirene, aí se tornou o bispo da igreja cristã nascente ali. E nunca deixou de chamar ela de mestra, na verdade, divina mestra, né? E que quando ela não respondia, ele ficava super angustiado que ela não respondia a ele. Na verdade, muitas vezes ela não podia responder por uma questão política, ela não queria nem que soubessem que ele era próximo dela para não dar problema para ele, porque tinha uma questão política lá, uma briga de facções lá dentro de Alexandria, né? Que Caso do era, que era, Cirilo. que era, era uma briga entre pagãos, né? Que seria os hermetistas estariam inclusive entre os pagãos, né? Os helênicos e tal. Aí tinha também os judeus e tinha os cristãos. Então era uma briga política entre essas três facções e a Hipátia pagou o pato muito por ser mulher também, né? E aí, eu já falei também que eu tenho uma hora que eu cito a treta do Parmênides e do Heráclito, e depois eu falo, são filósofos pré-socráticos, né? Depois eu falo como eles estão falando mais ou menos a mesma coisa, que o Parmênides, isso é naquele verso, assim como todas as coisas vieram do um pela sua mediação, assim todas as coisas nasceram desta única coisa por adaptação. Aí você tem dois filósofos pré-socráticos mais ou menos da mesma época. O Heráclito nasceu um pouquinho depois do Parmênides. Aí o Parmênides fala que não, tudo que existe é o ser. Ele fundou a ontologia, que é a ciência do ser. Então não tem nada, não tem como se modificar nada na existência. Nada pode ser mutável porque é o ser que existe. E o Heráclito fala exatamente ao contrário. O Heráclito fala que tudo flui, né? Tudo é um fluxo. Você nunca passa pelo mesmo rio duas vezes, né, que está tudo sempre em uma constante alternância. Só que o Heráclito, ele também fala de um fogo primordial e tal, e no final das contas o Heráclito está falando a mesma coisa, só que ele está explicando como as coisas podem mudar. E o Parmênides, ele fala assim, não, que tudo que você vê de mudança aí, né, todas essas coisas que estão mudando aí na sua frente, isso tudo é uma ilusão. E o Heráclito fala, não, tudo é mudança, mas de qualquer forma, tudo que está mudando é uma coisa só que está mudando. Então, a gente está falando da mesma coisa, e as pessoas até hoje acham que eles estavam brigando. Na verdade, eles não se conheceram, na verdade, tá? Mas até hoje é um exemplo, assim, tipo, olha, o parente falou uma coisa, o Heráclito falou outra diametralmente oposta. E não é. É só duas formas de observar a mesma coisa, entendeu? Vai lá, Rodrigo. Depois de uma aula maravilhosa dessa aí, mostrando a importância desse texto, as pessoas estão aqui jogando dinheiro na tela e não estão conseguindo encontrar o livro. Aonde que a gente encontra? Então, o e-book, né, tá na Amazon. Quem tem o Kindle Unlimited pode estar ali de graça. É, a versão física já está lá no Clube de Autores. Eu acabei de registrar o ISBN, então daqui a uns 2, 3 meses você vai achar
também a versão física na Amazon, provavelmente também Mercado Livre, lojas americanas, e alguns lugares que o Clube de Autores distribui quando tem o ISBN. É, mas se você não quiser esperar, você vai lá no Clube de Autores. Clube de Autores funciona da seguinte forma: você chega lá, chama Print on Demand, né? Você compra, eles imprimem o livro e te mandam. Então demora umas 2 a 3 semanas para o livro ser impresso e depois é o frete. Você pode, quem mora em São Paulo pode buscar numa gráfica, por exemplo, é super rápido. Então seria só 2 a 3 semanas. Quando ele chega na Amazon daqui a 2, 3 meses, ele vai chegar estocado, já impresso. E aí vai ser como você comprar um livro. Inclusive, quem tem o Amazon Prime, que não é o Kindle Unlimited, é só o Amazon Prime. Quem tem o Prime Video e tal, não vai pagar frete, né? Porque geralmente ele chega assim. E aí ele chega, às vezes, quem mora em São Paulo, chega no mesmo, um dia depois, 2 dias depois no máximo. Isso quando tiver em estoque, né? E como os meus outros livros, né? Tem muitos que, inclusive físicos, né? O Arte e Magia, eu acho que está em estoque, tem a minha tradução da Dhammapada, do budismo, tem Bhagavad Gita, tem Tao Te Ching e alguns outros. Estão todos lá na Amazon também em versão física. E para você achar tudo isso, entra aqui em raph.com.br, que lá também vai ter as edições Texto para Reflexão, né? Que eu tenho um blog chamado Texto para Reflexão e as edições Texto para Reflexão, que desde 2013, olha lá, o Robson tem ali, isso aí impresso pela própria Amazon. Esses que são impressos pela própria Amazon, ele compra no Japão direto. Eu não tenho mais Sim, usado até que no tanto. Japão a gente consegue comprar livro do Rafael, em É, português. isso foi impresso no Japão. Isso aí já foi publicado diretamente pela Amazon. Mas aí agora eu tô, como eu achei, infelizmente pro Robson, né? Porque eu tô agora publicando, ele tá falando que foi impresso no Japão. Mas aí eu tô achando mais fácil agora publicar no Clube de Autores e registrar o ISBN e distribuir na Amazon por aqui. É mais vantajoso para mim. O preço, na verdade, o barato é que o preço final do livro fica menor, né? Porque quando você, como a Amazon não imprime no Brasil, então para o Robson é ótimo, porque ele compra num preço bom no Japão. Agora, para mim conseguir vender esse livro físico da Amazon no Brasil, fica super caro, porque tem que considerar o frete de chegar no Brasil e tal. Então, por isso que para mim vender no Brasil atualmente é melhor publicar no Clube de Autores e registrar a ISBN. E aí é uma coisa que está funcionando bem agora. Então agora eu não só publico e-books, né, a um preço de um café, que todos os meus, o Tábua de Esmeralda custa R$ 6, tá? Mas agora eu também tenho livros físicos. Lógico que o livro físico tem custos de um livro normal, né? Mas tá à venda lá para quem se interessar. Então não tem desculpa para não ter, né? Não, E só para dar um livro mais ou menos de tamanho A5, deixa eu pegar aqui o Arte e Magia para vocês terem uma noção. Ele é um pouco mais fininho que o Arte e Magia. Esse aqui é um impresso no Clube de Autores, você compra na Amazon, já está em estoque lá. Ele é um pouco mais fininho do que esse livro aqui. Esse livro tem umas cento e poucas. 150, o Tábua de Esmeralda tem 82 páginas. Né? Dessas 82 páginas, a maior parte é o meu comentário, né? A introdução do Tiago é menos de 8 páginas, eu acho. O comentário do Tronos também não é muito extenso, então é muito o meu próprio comentário mesmo. E como vocês viram, a Tábua de Esmeralda também são só 15 linhas, né? Então é curtinho. pô, Rafa, valeu, foi espetacular a tua explicação, tudo. Sempre é fantástico ter você aqui no programa. Deixa eu fazer de trás para frente. Robson Belli, suas considerações finais. É um texto fundamental para quem quer estudar teurgia e se desenvolver, tendo uma compreensão, uma síntese subjetiva, inteligente e abrangente, que é a síntese promovida pelo hermetismo. Então, é muito importante para aqueles que gostam de ocultismo, misticismo e magia terem acesso e entendimento desse texto e sendo introduzidos por um místico do calibre do Raf, vai ficar muito mais fácil para a galera dar os seus primeiros passos. Então, recomendo muito aí, preço de um café, toma vergonha na cara e compra o livro agora. Então, é isso aí, pessoal. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, acessa lá robsonbl.com.br, o site sempre desatualizado, porque já nasceu um projeto novo ontem, né? Então, já está desatualizado de novo, e é isso aí. Acessa lá e você vai ficar semi-informado. Belezinha. Frater Belhac, considerações finais. Parabéns mais uma vez, Raf. Você é um excelente escritor, um excelente tradutor. Com certeza as pessoas que adquirirem a sua obra aí vão beber de uma versão mais refinada, como o próprio Robson disse, com o seu toque especial do seu conhecimento, da sua vivência no sufismo. Com certeza vai acrescentar muito aí para todo mundo e para nós também.
Então foi um prazer. Quem quiser saber mais aí do meu trabalho voluntário, acesse lá Frater Belrá no Instagram e também no meu canal do YouTube. Esse ano de 2024 voltei com tudo aí e novidades aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Obrigado, Marcelo. Belezinha. Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, antes de mais nada, parabéns para o Rafa mais uma vez, né, pelo trabalho que ele teve, a escolha perfeita é algo que a gente precisa ter sempre dentro do cenário esotérico, ocultista brasileiro, principalmente. Não basta apenas você ler os versos da Tábua de Esmeralda, você, em tese, vou botar muita tese, você encontra por aí na internet, né? Mas você saber o que aquilo significa e aquilo te instigar a pensar para você começar a caminhar essa jornada hermética é fundamental. Isso é importante tanto para quem já está trilhando esse caminho há mais tempo, da mesma maneira para quem está começando agora, porque cada um vai pegar do seu jeito aquelas informações, aquilo que está de acordo com o seu estado na consciência naquele momento. Então, parabéns mais uma vez, Rafa. E caso você queira aprender um pouco mais também sobre você mesmo e sobre o universo, de maneira hermética, venha para o Pedra de Afiar. No nosso site, pedradeafiar.org, nós temos sempre grupos de estudos com turmas abrindo, onde você pode vir estudar com a gente. E você também pode acompanhar os nossos vídeos no canal do YouTube, .com/Pedra de Afiar. Ó, eu queria só fazer um comentário brevemente que o livro do Paulo, não vai dar para ver daqui, ele tá ali no cantinho, tá aqui. Chama Prática Filosófica. Também é um livro que é muito interessante para quem leu esse meu, se interessou pelo tema, não conhecia muito. Lê a Prática Filosófica do Paulo também, que vai falar muito sobre esse Uno daí que a gente estava falando. Lorindo Peixoto, considerações finais. Muito legal mesmo, Rafa. E para quem está assistindo isso, é uma amostra, né, do conhecimento do Rafa, da vivência dele, e que provavelmente, com certeza, vai estar demonstrado no livro dele, que não é mais um livrinho escrito nem traduzido por IA. É uma pessoa que realmente sabe do que está fazendo, sabe o que fala e transmite muito bem para o papel, pelo que eu já li dos outros livros dele. Parabéns, Rafa, a escolha foi muito boa mesmo. Obrigado. Rodrigo Lutarque, considerações finais. O Florindo roubou meu comentário. Parabéns, Florindo. Eu também ia comentar que no mundo que a gente está vivendo, que está com inteligência artificial para nos ajudar, tem muita gente utilizando isso para inundar a gente de conteúdo raso e às vezes raso e errado. Procurar bons tradutores, pessoas que trabalham de forma correta, é fundamental para o seu conhecimento. E fundamental também é entrar aqui no catarse.me/TDC, aonde você vai receber uma revista. Essa revista tem diversas matérias aqui. Eu esqueci de pesquisar antes onde estava a matéria aqui do RAF. Ah, está aqui. Onde está sempre vivo a matéria dessa revista aqui do RAF. Não está dando para ver por causa da luz, mas está bom. E vocês vão poder participar de grupos de Telegram, que vão te ajudar pra caramba. É, Tem tábua esmeralda na revista, Raf? Na próxima vai ter Na essa próxima. tradução que eu li. Eu mando. Na próxima vai ter. Então você só tem a ganhar quando entra no É, catarse.me/TDC. Ela já está na próxima. É importante frisar que a revista ela é produzida só por humanos magos. E eu acho que assim, a grande vantagem de você estar no Mayhem ou estar no Pedra de Afiar é que, cara, agora o Instagram ele brotou assim. Você tem milhões de gurus brotando de inteligência artificial, com imagens bonitinhas, falando groselinhas e com um monte de coisas bonitinhas e multiplicando, multiplicando, multiplicando. Parece a Clifa de Rockmar, né? São os estorvadores estorvando, literalmente. Você não consegue mais achar coisa boa. Então você tem um cara tipo o Raf que faz a tradução humana,
da coisa com profundidade espiritual, né, de alguém que lê Rumi, né, poesia em meio, que vai ficar cada vez mais difícil, né? A gente estava discutindo antes de começar a gravar hoje, que o Rafa estava falando que o mundo dos PDFs, o mundo dos e-books e tal, está infestado, infectado de idiotas que usam o chat GPT para criar. E, cara, eu olhei o chat GPT na parte de ocultismo, é uma merda. Eu estou terminando de fazer o trabalho de astrologia lá, não funciona, porque ele usa tipo astrologia de boteco, de jornal. E ele usa ocultismo de jornal, ele usa misticismo de carochinha de internet. Então eu acho que as coisas vão ter uma tendência agora a ficar cada vez mais rasas, cada vez piores e cada vez mais genéricas. Então é bom você ir atrás dos grupos onde você sabe que tem gente postando coisa, que tem gente falando que a gente tá todo mundo aqui dando a cara para bater há 20, 30 anos, que sabe do que está falando, e eu acho que o maior cuidado agora, nesse momento, em 2024, não é encontrar informação, é encontrar informação boa, né? Então, os livros do Rafa são maravilhosos, todos eles são feitos com puta de um carinho. Eu queria ver se você está assistindo essa entrevista pela primeira vez, dá uma olhada aqui nas playlists do Rafa, já deveria ter uma playlist só para ele, depois eu vou criar, porque ele já veio aqui tanta vez. Na verdade, tem, né? Se você tem uma playlist só de livros. E se você for na playlist de livros, o Rafa está sempre nela. Então você vai olhar tipo, várias dos trabalhos dele e a profundidade. E dá uma olhada, essa entrevista 500 é pouquinho, então a gente já fez 500 entrevistas, uma hora e meia de papo. A gente depende de você apertar o sininho, seguir o canal, né, e comentar, deixar comentário para o algoritmo ver a gente, porque o YouTube também ele prioriza vídeos de 10 minutos feitos por inteligência artificial com aquela voz ridícula do TikTok e com dancinhas, e a gente não vai seguir esse algoritmo. Então, se você é um dos poucos magos de carne e osso que está seguindo a gente, então segue o canal, aperta o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.